Dali concurseira, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Por aqui, professor Cláudio Feitosa, e vocês pediram, já voltei, hein? Voltei agora para a hora do treino, para resoluções de questões. Vocês sabem o quanto é importante validar o que foi visto na parte teórica com as questões de provas. E já tivemos a abordagem teórica, o resumo esquematizado da parte teórica. Pois agora é hora de validar o que foi visualizado e acrescentar outros pontos junto com as questões. Eu selecionei a maioria das questões da AOCP, banca AOCP, mas sem problemas se o seu concurso for outra banca. Por quê? Porque esses pontos aqui, eles caem demais e servem, evidentemente, a título de revisão. Joia? Já vou, então, espelhar o nosso materialzinho aqui no ponto. Agora vai, hein? Tá na tela, então, ó. Nosso material sobre a 11.092, a primeira questão. Antes de iniciar propriamente dito, eu tenho que falar do nosso ritual youtubiano. Como é isso? Tem que deixar aquele joinha, tem que inscrever no canal e compartilhar, mas só para aqueles amigos de fé, hein? Só para os de fé. No mais, vamos nessa, estamos juntos, aí sim, tá na tela. Primeira questão diz o seguinte: considerando que dispõe a Lei 11.892 de 2008, que institui, você sabe, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria também os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências, é correto afirmar, vamos nessa, letra A. A lei extinguiu todos os Centros Federais de Educação Tecnológica. A lei extinguiu todos os Cefetes. Não, né? Lembra que nós temos alguns Cefetes aqui na Rede Federal de Educação Profissional, Ciência e Tecnológica. Os Cefetes, exatamente, Celso Socorro da Fonseca, Cefete Rio de Janeiro e também Minas Gerais. Ó. Extinguiu não, por isso, voltemos, falso. Letra B. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná compõe a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Nós temos sim uma Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR, que compõe a Rede Federal de Ensino. Portanto, a letra B já é a nossa, gabarita comigo, primeira letra B. A letra C diz: não há previsão de escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Assim, mais uma vez, puxa o card, ó. Nós temos escolas técnicas compondo a rede, aqui, ó, vinculadas às universidades federais. E a letra D diz que o Colégio Pedro II foi transformado em Instituto Federal. Não, né? Até pela sua historicidade, tradição, continua o Colégio Pedro II aqui, ó, nominalmente, né? A preservação, inclusive, com a previsão na própria Constituição, né? Continua sendo um item, né? Um sujeito da Rede Federal de Ensino. Quando ele diz que transformou o Instituto Federal, falso, muito falso, aqui em IF. Por isso, mais uma vez, aí sim, gabarito comigo, valendo a primeirinha letra B. Tranquilo, né? Clóvis, suave na nave, bom demais, pois vamos avançar. Vou avançar puxando então a questão seguinte, que diz o seguinte, que diz assim: a lei que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, né? E tecnológica, dispõe que os institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Bom, a questão está perguntando qual é a natureza dos institutos federais. E aí você lembra, inclusive está aqui nesse caso, estava percebendo, ó, que os institutos federais, e na verdade a maioria dos sujeitos, de 5 componentes, 4 deles têm a mesma natureza jurídica. Quando eu digo a mesma natureza jurídica, é só um nome de pomposo e jurídico para dizer o que ela é no jogo do bicho do direito. Né? Mais ou menos isso. E os institutos federais, aqui ó, os institutos federais, tal como a UTFPR, o Cefetes, o Colégio Pedro II, todos eles ó, são autarquias e possuem uma autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. O único que não tem natureza de autarquia, você lembra também, são essas escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Por isso, gabarita comigo, vamos nessa, vamos gabaritar. Os institutos federais, ó, letra A, possui natureza de empresa pública, e não, Major. Falso, muito falso.
possui natureza jurídica de fundação. Eles vão inventar aqui aquela invencionice pura, né? Falso item, falso, muito falso. Letra C, possui natureza jurídica de autarquia. Aí sim, hein? E são detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Bora nessa? Confere? Confere, letra C de churrascão da aprovação. Só para você perceber, os próximos itens, ó, vão só mudar aqui, no mais a mais, a natureza jurídica, o suficiente para a gente perceber que está falso, muito falso. Resposta, letra C. Beleza? Então, você já sabe quem são os sujeitos que compõem essa rede federal de ensino. Todos são autarquias, com exceção das escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Suave também, né? Tranquilo. Clóvis, passa a marcha. Para frente vamos. Terceira questão. Terceira questão diz assim na tela. Fica melhor? Clóvis, fica melhor. Então, deixa assim. Terceira questão. A Lei 11.892 institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou aquele enunciado padrão, né? Considerando sua definição identitária, o que são os IFES? Os Institutos Federais constituem instituições de que tipo? Pois é, agora traz para mim. Lembra que existe um conceito dos institutos federais, né? Esses conceitos, o conceito do Instituto Federal, ele pode ser representado e revisado a partir desse CART. Vai oferecer instituição que oferece educação superior, básica e profissional. Guarda essa expressão, até falei isso na aula teórica, né? Pluricurriculares e multicamp e pluricurriculares, oferecendo então educação profissional e tecnológica de todas as matizes, de todos os tipos, né? O shopping, né? Aquele shopping de educação tem tudo, oferecimento de tudo que é tipo de ensino. Vamos voltar então, ó. O que é então o Instituto Federal? E aí as questões vão ter aquele invencionice pura, né? Puro suco da invencionice. Então a terceira questão diz interdisciplinar. Vai na literalidade, hein, Major? Vai na literalidade. A gente sabe que ela é multicamp pluricurricular. Ó, ele fala interdisciplinar, já dá aquela paradinha aqui, tá falso. Multicamp e pluricurricular, especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino. Nós está com cheiro que está certo, muito certo. Pois vamos confirmar, Major. Ó, letra C, multidisciplinares, já está falso, pluricurriculares, para ser bem literal, né? E trocou aqui, ó, multicamp. Multicamp e interdisciplinares, vai ser assim. Pluricurriculares de ensino superior, e não só ensino superior, vale dizer, como eu mencionei, de todas as matizes de ensino. Dito isso, você está certo, muito certo, quando disse que a correta é B de bora passar. Terceira questão, letra B, conceito de IFES cai demais, claro, né? A maioria dos concursos são para os IFES, por isso, bem explorada essa parte. Tudo certo até aqui? Suave na nave? Vou avançar, vou puxar então a nossa próxima questão. Cadê? Aqui, quarta questão diz assim. Na tela, a Lei 11.892 de 2008, que dispõe, ó, o enunciadozinho padrão, a Rede Federal de Educação Profissional e cria os institutos federais, papapá, ok. Assinale a alternativa que não apresenta uma finalidade ou característica dos institutos federais. E não. Muito bem. Bota para mim. Gente, impressionante a quantidade de questões que explora essa parte das finalidades e dos objetivos. E a rigor, finalidade e objetivo, no dia a dia, nós usamos 6 por meia dúzia. Mas o legislador utilizou meio que um critério, às vezes não muito cristalino, colocando algumas atribuições ou algumas ideias como finalidades e algumas, às vezes, parecidas, similares, como objetivos. É claro que, se você fizer uma leitura mais pausada, mais crítica,
você vai perceber que na maioria das finalidades parece ser muito mais metas, mais algo programático, um plano. Já os objetivos, algo mais pé no chão, né? Algo a ser realizado para dias seguintes, meses seguintes. Então, enquanto as finalidades ou características parecem ser projetos a serem instituídos ao longo do tempo, os objetivos parecem ser essas mesmas metas, mas a médio e curto prazo. Dá para perceber essa dimensão lendo as tantas das finalidades, artigo 6º, como também os objetivos. Aí não tem jeito, é preciso memorizar mesmo. Garanto para vocês, algumas tantas questões passarão por isso, perguntando finalidades, perguntando objetivos. Dá uma sensação também, por serem as finalidades algo mais programático, parece ser até um político na época da eleição, sabe? Aquelas promessas, vai ser, será. Já os objetivos, algo mais pé no chão, parece ser mais uma espécie de um coordenador pedagógico falando. Se você perceber, há essa sutileza na maioria delas. Em outras, poderia ser aqui ou acolá, o legislador que escolheu. E o que vai acontecer? Ele vai perguntar, então, marque das opções abaixo quais são os objetivos ou quais não são os objetivos. Aqui ele está perguntando quais não são as finalidades previstas na legislação. Então, de novo, não tem jeito. É preciso passar e memorizar. Mas, Clóvis, o HD já está quase no cheio, está quase no limite, ainda tem outras coisas para estudar. Não tem nenhuma dica, não? Dica a gente tem. Aqui, ó. Dica a gente tem. Mas, para gabaritar, aí, meu amigo, aí é preciso mesmo memorizar, investir esse tempo na memorização. Beleza? Ó, como é que a gente pode fazer, então? Uma espécie de boia de salvação. Assim, ó. Memorizando ou se acostumando mais com os verbos das finalidades e com os verbos dos objetivos. E perceber que alguns são exclusivos das finalidades e alguns outros são exclusivos dos objetivos. Aí não tem jeito. É preciso, então, conhecer pelo menos os verbos. Por exemplo, existem verbos que são exclusivos aqui das finalidades, como acontece com ofertar. Então, onde aparecer ofertar, e presumindo que ele vai repetir a letra da lei, presumindo isso, aí eu já sei que se trata de uma finalidade. Por sua vez, ministrar, ó, aparece 3 vezes e somente na lista dos objetivos. Percebe? Se a gente utilizar isso como boia de salvação, não como meta principal, mas como boia de salvação, a gente vai se livrar de um monte de questões ou fazer o gabarito sorrir. Agora, lembrando, a questão ela pode ser passada nas labaredas peçonhentas do examinador. E ela pode, então, colocar um objetivo, ó, só mudando aqui o ministrar e trocar, por exemplo, com ofertar. Aí é cruel. Por isso que eu digo, só tem um jeito mesmo de fazer o gabarito sorrir com segurança. É memorizando. Mas na falta de boia de salvação, se acostumando com os verbos, às vezes alguns são exclusivos ou se repetem mais em um canto e em outro. Por exemplo, nessa questão, dá para a gente fazer exatamente esse raciocínio. Quer ver só? Ó, ele pergunta o que não é finalidade. E nós vimos há pouco que ministrar, ó, ministrar é exclusividade de quem? Dos objetivos. Ministrar, que está dito aqui, ó, aparece 3 vezes no artigo 7º. É objetivo, não finalidade. Por isso, gabarita comigo, letra B. Todas as outras estão lá nas finalidades, os verbos, inclusive, das finalidades. Ministrar, não. Então, se ele for literal, a gente utiliza a boia de salvação e consegue passar tranquilamente por essa tempestade, que é uma questão que pode trazer e fazer diferença. Aliás, ministrar, que aparece 3 vezes, em uma delas é exatamente falando já o que
nem todos lembram, né, mas está previsto em alguns momentos na legislação, que é ministrar cursos de educação superior. Inclusive, aqui ele dá um parâmetro. Curso superior de tecnologia, cursos de licenciatura, atenção aqui, já vi questões, ó. Cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemáticas, cuidado. Então, na licenciatura, há uma preferência na licenciatura de ciências e matemática, ok? Bacharelado, olha só, em engenharia também, cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento e especialização e mestrado e doutorado. Beleza? Então, dito isso, gabarita comigo, quarta questão, letra B também de bora passar. Certo? Esse é um ponto, por exemplo, que eu não tinha mencionado na parte teórica do resumo esquematizado, mas agora sim, dito isso, vamos avançar. Quinta questão. Quinta questão já explora a própria estrutura, né, que foi o alvo principal da nossa parte teórica. A lei de criação dos IFES dispõe sobre os diversos aspectos dessas organizações, inclusive do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Concurso era de para lá, né? Sobre a estrutura organizacional dos institutos, é possível afirmar que, letra A, o colégio de dirigentes, lembra dele? Colégio de dirigentes, de caráter consultivo, só caráter consultivo, inclusive, será composto pelo reitor, confere, pelos pró-reitores, confere, e pelo diretor-geral de cada um dos campi que integram o Instituto Federal. Olha que já é a letra A, hein? Vamos conferir? Vamos confirmar? Pois traz para cá. O Conselho Superior, de caráter só deliberativo, ó, só deliberativo não, né? O Conselho Superior, ele tem os dois objetivos, caráter consultivo e deliberativo. E aí sempre fica a dica. Poxa, qual é aquele que é só consultivo? Qual é aquele que tem as duas coisas, consultivo e deliberativo? Dica, você lembra que o superior, meu amigo, não tem esse nome à toa. O superior, o superior tem as duas atribuições. O superior, consultivo e deliberativo, tá? Falso, então, a letra B. Letra C. A reitoria, como órgão da administração central, deverá ser instalado em espaço físico distinto de qualquer dos campi. Não é possível a reitoria sediada em local distinto, onde aparece, onde tem ali o local propriamente dito, o campi, que fornece a educação propriamente dita, né, do IF. Ele diz que deverá, não poderá ser em outro local. Inclusive, se eu não estou enganado, o IFCE ele tem a reitoria, né, em local distinto dos campi em Fortaleza, por exemplo. Letra D. Poderão ser nomeados pró-reitores apenas os servidores ocupantes de cargo efetivo. Falso, né? Tanto o diretor-geral como pró-reitor pode ser tanto servidor como pode ser também professor. Tudo falso, com exceção da resposta, gabarita comigo, letra A, de aprovação, exatamente colégio de dirigentes, órgão meramente consultivo. E aí vai lembrar da espinha dorsal da estrutura dos IFES, dos órgãos superiores, que a questão tocou, muito bem. O órgão executivo, reitoria, reitor e 5 pró-reitores, e a direção dos campi, dada então para o diretor-geral, os diretores, né? Tudo certo. Avançando, avancemos. Sexta questão, a nossa penúltima questão de revisão. Sexta questão diz assim: Luiz Antônio é doutor em filosofia e professor do quadro pessoal ativo permanente do IFRS. Então, vale destacar o seguinte: Luiz Antônio é o quê? Doutor. Isso. E professor do quadro pessoal ativo permanente do IFRS. Posicionado na classe D3 da carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, contando com 6 anos de efetivo exercício na instituição. Apara as informações com base na Lei de Criação dos Institutos Federais,
assinale a alternativa correta. Muito bem. Vai perguntar, então, nas opções, se o Luiz Antônio aqui ele pode se candidatar ao cargo de reitor. Pode ou não? Quais são os requisitos para se candidatar ao cargo de reitor? Vem comigo de novo, ó. Olha o card. Para ser nomeado reitor, tem que ser professor, tem que ter no mínimo 5 anos e tem que ter uma dessas exigências aqui, ó. Ou ser doutor, ou estar posicionado dentro do seu plano de carreira num D4 ou D5. Uma dessas, aqui, ó, uma dessas duas, né? No caso do Luiz Antônio, veja, ele tem, vamos lá, ele tem essa condição, professor. A questão diz que ele tem 6 anos, bastam 5, e ele é doutor. Gente, ele tem ou não condições de concorrer à consulta, né, que vai ser feita pelo IFE? Porque vocês sabem, há uma eleição, uma consulta, segundo a lei. E assim, condições, ele preenche os requisitos para se candidatar ao cargo de reitor. Então vamos gabaritar. Ó, na tela diz assim: considerando que ainda não alcançou a classe D4 da carreira, Luiz Antônio não está apto. Mas veja, ele não é obrigado, é alternativo, é ou ser doutor ou pertencer a essa classe. Falso. Letra B, Luiz Antônio preenche os requisitos legais para se candidatar ao cargo de reitor do IFRS. Vamos nessa, vamos juntos, gabarita comigo, é a resposta. Só conferindo, tá? Letra C, Luiz Antônio não poderá candidatar-se ao cargo em razão de ainda não ter alcançado a D5. Sem problema, se ele não está tão bem posicionado, ele é D3, né? Ele é doutor já. É, doutor. Letra D. Muito embora atenda aos requisitos de titulação e posicionamento na carreira, titulação sim, mas posicionamento na carreira não, Luiz Antônio ainda não possui o tempo mínimo, possui também. No mínimo 5, tem 6, segunda questão. E a letra E. Para candidatar-se ao cargo de reitor, Luiz Antônio deverá atender cumulativamente a 2 requisitos. Possuir o título de doutor e estar posicionado. Não é cumulativamente, é alternativamente. Dito isso, gabarita comigo. Sexta questão, letra B. Sexta, letra B. Joinha, tranquilo? E aí, como é que tá? Gabaritando? Clóvis, está dando certo, estou revisando, show de bola. Mas lembra, aqui é um recorte específico, sempre cobrado, mas isso não exclui a necessidade de depois, ó, complementar com a leitura propriamente do seu material, da letra da lei. Combinado? E para fechar nossa revisão, vamos então para a nossa última, derradeira questão, a nossa sétima questão, que envolve também a cobrança sobre a composição dos órgãos do Instituto Federal. Na tela, diz assim: Marta é secretária especial do Ministério da Educação, com a função de fiscalizar e avaliar a Rede Federal de Educação. Para exercer seu mistério, para exercer seu ofício, Marta teve que interpretar que a lei federal que criou os institutos federais para compreender que, vamos lá, o que Marta tem que lembrar aqui. Letra A. Os institutos federais terão como órgão executivo a reitoria, ok? Composto por um reitor e quantos pró-reitores? 5. Falso A. Né? Letra B. A administração dos institutos federais terá como órgão superior o Ministério da Educação. Gente, eu imagino quanto que esse item deve ter pego a moçada que deixou para estudar na última semana, assim, na véspera, por ser uma lei pequenininha, né? Ministério da Educação, a questão fala, inclusive, que ela é servidora do Ministério da Educação, é um órgão superior do IFE. E você lembra, você sabe, só que não. Como órgãos superiores do IFE, nós temos o Conselho Superior
consultivo e deliberativo, CONSUP, e o CODIR, ou COLDIR, o Colégio de Dirigentes, não o Ministério da Educação. Maldadezinha, hein? Maldadezinha, mas aqui a gente já está blindado. Falso. Letra C. A reitoria, como órgão da administração central, deverá ser instalada. De novo aquela história, ó. Deverá, não é obrigatório ter instalar em espaço físico diferente. Coincidente aqui está dizendo, pode ser diferente, pode ser diferente. Falso, vamos lá, letra D. Os reitores serão nomeados pelo presidente da República, muito bem, né? Precisa ter aqueles requisitos, vai participar então da consulta, né? Após isso o presidente nomeia, vai ter um mandato de 4 anos, e um detalhe, ó, é permitido o quê? A recondução. Todos aqueles, né, os 3 personagens que participam de eleição, reitor, diretor-geral, têm a mesma incidência de duração de mandato e possibilidade de recondução. Ah, Cláudio, então o diretor-geral também pode ser reconduzido? Pode. Ele, inclusive, participa também da consulta, da eleição. E até os eleitores têm a mesma composição, né, a questão de 1/3 para professores, para servidores e para os acadêmicos. Por isso, gabarita comigo, vamos conferir e confirmar a letra E. Os campi serão dirigidos por diretores gerais, nomeados, nesse caso, né, pelo reitor. O reitor é nomeado pelo presidente da República e o diretor-geral, os diretores gerais, pelo respectivo reitor, para mandato de 4 anos. Olha só, permitida uma recondução após processo de consulta à comunidade do respectivo campus, atribuindo o peso, exatamente, ó, de 1/3 para a manifestação do corpo docente, 1/3 para os servidores e 1/3 para o corpo discente. Dito isso, gabarita comigo, resposta então, letra E, para você lembrar, exatamente esses são os requisitos, inclusive, para quem desejar se alistar, né, ou se candidatar ao cargo de diretor-geral do respectivo IFE, né? Ser servidor ocupante de cargo efetivo da carreira docente, quer dizer, ser professor, ou ser servidor ocupante de cargo efetivo de nível superior, né? De nível superior. Ter mínimo de 5 anos e se enquadrar em pelo menos uma das seguintes situações. Preencher os requisitos de ser reitor, por exemplo. Ele é doutor, um professor doutor, por exemplo. Possuir no mínimo 2 anos de exercício no cargo. Ou então, ele não exerceu na prática, mas fez um curso, né? Fez um curso, ter concluído com aproveitamento, um curso de formação para o exercício do cargo ou função de gestão. Beleza? Mais uma revisãozinha no ponto. Dito isso, 7ª questão, aí sim, letra E. Beleza? Tranquilo? É isso, hein? Fechamos, então, a nossa parte do treino, né? Resoluções de questões, da Lei 11.692 de 2008, mas, ó, vem mais projetinhos bons, por isso, se gostou e deseja mais aulas assim, já deixa o joinha na tela e lembra do ritual youtubiano, também se inscrever e compartilhar, mas só com os de fé. Aguardo você, pra frente vamos! Dale!